Demais colegas, importante salientar que a cultura, a saúde, a segurança não são pautas que têm ideologia. Então nós sabemos que a cultura é essencial para o sentido da vida, forma identidade, fortalece valores. No meu caso, deputado Diego, nós temos lá o Centro de Tradições Gaúchas, respeitamos as culturas do norte, a sul, leste, oeste. Mas eu queria fazer uma introdução, ministra, até porque a senhora faz parte de um governo que se trata das prioridades. A senhora tem uma ideia, a senhora citou o meu estado mais de uma vez, Rio Grande do Sul, eu fico imaginando eu chegar para um gaúcho das enchentes e das estiagens que perderam tudo. Carro, casa, trabalho, perderam vidas, e eu oferecer para ele ver um filme ou escutar uma música. Eu queria verificar se a prioridade deste governo em dar 15 bilhões para a cultura e tirar 6 bilhões dos idosos, que ontem o ministro Lupe, nesta sabatina, não conseguiu responder. Mas eu quero falar para quem iniciou uma vaia que 15 bilhões se constrói 500 hospitais, 3 mil unidades de pronto atendimento, 150 mil casas. Então, eu gostaria que fossem lá vaiar o seu João e a dona Maria, que perderam tudo. Alguns perderam a própria vida. Antes de peça teatral, a gente precisa de alimento, antes de cinema, de casa, antes de filme, emprego, antes de mostrar aqui uma palestra, eu acho que a gente poderia ter prioridade nos gastos. Só isso. Então, antes de falar, é contra, é a favor, fiquem sabendo que a cultura é muito importante, mas dentro da vida temos prioridade. Então, vão cantar uma música lá para o pessoal que perdeu a vida ou que perdeu tudo, para ver se eles pensam da mesma maneira que Vossas Excelências. E como a nossa pauta também não são só flores, eu queria já começar falando que, no que se refere exclusivamente ao incentivo fiscal da Rouanet, o estoque de prestações de contas pendentes da análise elevou-se de 17 bilhões para quase 20 bilhões, de 22 a 23. Mais de 300% de aumento do antigo governo. Mas não foi só o gasto, foi o problema da prestação de contas junto ao Ministério Público. Ministra, primeiro falar não da ilegalidade, mas da imoralidade da senhora aceitar fazer shows, mesmo tendo que solicitar para o Comitê de Ética. E eu fico imaginando, né? O Ministério da Cultura repassa recurso federal para uma prefeitura que contrata a ministra. Isto é ilegal? Bom, o Comitê de Ética, que é presidido por um ex-advogado do PT, mudou o que antes era proibido. Não, agora pode. Mas, gente, vamos lá. Pessoal do governo, isso é moral? Será que não tem o ônus de ser ministro? Mas vai lá, repassa o dinheiro para uma prefeitura que vai me contratar para cantar? Sério isso? Não, mas não é ilegal. Mas é totalmente imoral. Totalmente imoral. Nós temos centenas, milhares de artistas. Mas a ministra da Cultura foi cantar em cidades que o Ministério da Cultura repassou recurso. Imoral. O governo mantém uma estrutura de filiais nos estados do Ministério da Cultura e entregou os cargos a pessoas aliadas a partidos políticos, especialmente militantes do PT. Mais uma vez, estou lendo o que está escrito no Estadão. Os escritórios criados no início do ano passado, no caso 2024, isso é 23, têm por atribuição
influenciar a escolha das ONGs que formam os comitês de cultura dos estados. Esses comitês fazem parte de uma política nacional que em 2 anos vai repassar quase 60 milhões. Gente, eu fico imaginando, nós temos aqui, não vou citar, por respeito, parlamentares do Rio Grande do Sul. O que dá para comprar com 60 milhões? Quantos tratores? Quantos hospitais? Quantas UPAs? Como é que eu vou chegar lá para uma família que perdeu tudo e falar que está sendo criado ONG para movimentar a peça teatral? Prioridades, meus senhores. É só isso que eu peço. E tem ainda, além disso, no Estadão ainda, no dia 10 de março de 2025, secretária nacional do PT diz que cultura deu aval ao uso de programa de 58 milhões em campanhas. Secretária nacional do PT diz que cultura deu aval ao uso de programa de 58 milhões em campanhas. Vem cá, alguém da esquerda vai me dizer que isso aí é legal? Algum deputado vai me dizer que é possível isso? E detalhe, foi uma secretária do PT que falou isso. Senhora ministra, eu sei que tem muita gente que trabalha sob o seu guarda-chuva e a senhora não tem como controlar todo mundo. Mas eu lhe garanto que o dinheiro que está sendo gasto seria muito mais útil para o meu estado. Eu lhe garanto que a cultura é muito bem-vinda no Rio Grande do Sul, mas nesse momento a gente não tem espaço para isso. Nós ontem ficamos 2 horas reunidos com o ministro Fávaro para ter a possibilidade de uma provocação de dívidas. E só para a senhora saber, tem agricultor se matando lá. Eu acho muito hipócrita, demagogia, insensibilidade de não podemos falar sobre o tema. Aqui a senhora apresentou o seu trabalho, e é justo, é a sua pasta, mas só faz parte de um governo. E botar para votar aqui 15 bilhões para a cultura, estando no meu estado, sem casas prometidas, que o governo federal prometeu casas. Nós já começamos, o governo Lula com uma autorização de captação de Lei Rouanet na ordem de 16 bilhões de reais, o maior em 21 anos. Esse investimento é o dobro do que a gente teve no orçamento da União para saneamento básico, num país em que 50% da população não tem esgoto tratado. O dobro do orçamento previsto para transporte público, num país em que a maior parte, mesmo num estado considerado desenvolvido, como o estado que eu represento, o estado de São Paulo, o transporte público é absolutamente precário. 4 vezes o orçamento da farmácia popular, 4 vezes o orçamento do CAPES, maior do que todo investimento em ciência e tecnologia. E antes que alguém que vai falar depois de mim tente refutar falando em números absolutos de gastos, eu estou falando de investimento, não estou falando de gasto corrente. Para além disso, nós tivemos ainda o uso, e se nós vamos utilizar a legislação de política de incentivo à cultura, deve ser incentivo à cultura nacional, entendo. E eu queria questionar a ministra em relação ao uso desse dinheiro para promover iniciativas culturais que nada ou muito pouco tem a ver com o Brasil, como foi o caso do uso de 6 milhões de reais para promover aqui no Brasil uma exposição da série Friends, a série americana, conhecida, famosa, mas que eu não acho, primeiro, nem que precise de dinheiro público do governo brasileiro para ser promovida, para ser divulgada, e segundo, nem que seja pertinente, nem que seja conveniente que a gente utilize dinheiro do nosso pagador de impostos para ficar promovendo uma série norte-americana aqui no nosso país. Aliás, do tanto que se fala, sobre as esquerdas nesse parlamento do imperialismo cultural, da colonização ideológica, e a gente utilizando dinheiro da verba de cultura para financiar uma série norte-americana aqui no nosso país. Reforçar o que muito bem foi colocado pelo deputado Jordi, dos 58 milhões de reais
enviados pelo Ministério da Cultura para ONGs ligadas a assessores do Ministério e para pré-candidatos e candidatos do Partido dos Trabalhadores, né? Como foi colocado, um dos contemplados concorreu ao cargo de vereador, recebeu a ministra, né, para o lançamento do comitê, enquanto já era pré-candidato, então eu vislumbro aí um crime eleitoral, e utilizou o mesmo espaço para atividade de campanha, que também é absolutamente ilegal. Então, do recebimento de recursos públicos para shows realizados por Vossa Excelência. E eu quero reforçar aqui, a nota do Ministério da Cultura, ministra, diz que houve uma consulta à Comissão de Ética da Presidência da República e que nessa consulta, né, houve aval para que Vossa Excelência pudesse performar nesses shows, nesses eventos. Ocorre que a Comissão de Ética da Presidência da República, ministra, é meramente opinativa. Não tem caráter vinculante, não tem o poder de blindar juridicamente ninguém. Vossa Excelência pode ser responsabilizado, inclusive há ação judicial, ação popular contra Vossa Excelência, na esfera administrativa, na esfera civil, na esfera criminal, na política, na Lei 1079. Então, o caráter opinativo da Comissão de Ética da Presidência da República de nada vale para a responsabilização do CPF de Vossa Excelência. Daí a necessidade de uma resposta que vá além do a Comissão da Presidência de Ética da Presidência deixou. Porque ela não tem o poder de deixar ou não deixar. Ela opina e palpita para que você tome a atitude que ela considera juridicamente melhor para Vossa Excelência. Mas ela não tem o poder de blindá-la de ações judiciais e de responsabilização por isso. Um ponto, aliás, que eu esqueci de colocar sobre Lei Rouanet, foi emitido um ato normativo pelo Ministério comandado por Vossa Excelência, ordenando, orientando todos os eventos financiados com Lei Rouanet que passem um filme, que passem um vídeo sobre a Lei Rouanet. E esse vídeo contém Vossa Excelência como uma das protagonistas. Isso, ministra, eu quero questionar se não viola, ao menos um pouco, no parecer de Vossa Excelência, o princípio da impessoalidade previsto na nossa Constituição Federal. Exigir que todos os eventos financiados contenham a imagem de Vossa Excelência. E, por fim, questionar sobre essa criação dessa Netflix estatal, considerando já o traço que nós temos na EBC. Nós vamos ter mais dinheiro público jogado no lixo para o traço que a gente vai ter na nossa Netflix estatal do governo Lula. Obrigado, presidente. Obrigado, ministro. Nós estamos fazendo um trabalho tão importante para nós e para a cultura brasileira nesse momento, que é importante dizer que nós seguimos estritamente o que está nas nossas competências. Na questão da minha ida a um dos lançamentos, que eu fui a vários lançamentos dos comitês de cultura, é uma maneira de estar lá, estar junto, e que não houve nenhum tipo de, nem sabia, a gente não toma nota de quem vai ser deputado ou se candidatar a alguma coisa, é livre do cidadão brasileiro se candidatar a alguma coisa no período. E não houve nenhum momento, nem sabia, na verdade eu só vim saber dessa pessoa, o nome desse senhor que o senhor colocou, que ele foi candidato tal, quando teve esse negócio, porque a ministra esteve lá, mas eu quero dizer que em nenhum momento houve, como eu fui a outros comitês, também fui a esse lançamento. A questão também da lei Rouanet, aquele valor que é colocado ali, não significa o valor que o Ministério da Cultura está deliberando, significa o valor da quantidade de projetos que foram analisados. Olha o potencial, na verdade a leitura é o contrário, deputado. É a gente entender, olha o potencial de possibilidade, se houvesse, de investimentos na cultura brasileira, para a gente injetar esse dinheiro na economia, e essa economia volta, porque para cada R$1 que se injeta em cultura, volta R$1,60, R$1,70, dependendo da dimensão do evento. E para cada ação de cultura, ali, cada filme daquele que a gente vê, que sobe aquele letras ali com o nome daquelas pessoas todas, cada um ali é uma família brasileira que está trabalhando. Para cada show, são famílias brasileiras que estão ali também recebendo a possibilidade de sobreviver. Na questão do Rio Grande do Sul, nós fomos lá socorrer o setor cultural do Rio Grande do Sul, que sempre prestou uma representatividade enorme na construção cultural desse país, e naquele momento atravessando um deserto. O governo federal investiu mais de 100 bilhões e 60 e tantos milhões foram de projetos, foram de uma
Rouanet emergencial que nós recolhemos entre as empresas para serem captadas e executadas para socorrer o setor. Porque, assim, a gente falando daqui, assim, é muito... Eu me sinto uma pessoa, claro, que já com algum nível de benefícios da minha vida. Mas a gente está lá, naquele momento lá. Então, houve, naquele momento, todo o Ministério da Cultura se articulou, recolhendo água, recolhendo lençóis, fazendo articulação no Brasil inteiro para recolher doações para o Rio Grande do Sul. Então, é um setor que emprega muita gente. Temos a primeira feira de livros do Brasil é no Rio Grande do Sul. O cinema, o Festival de Gramado maravilhoso é no Rio Grande do Sul. Nós fizemos muitas ações lá socorrendo o setor cultural. É uma coisa que pode ser constatada. Então, eu quero dizer que é desse lugar que nós estamos buscando entregar tudo isso desses 2 anos, apesar da desconfiança da minha competência, mas é bom ver o que é que o Ministério da Cultura tem entregue nesses anos, nesses 2 anos.